surgiu em Muzambinho através da Pastoral da Criança. São voluntários da Igreja Católica que no Brasil inteiro cuidam da infância. Aqui em Muzambinho são atendidas 22 crianças a partir dos 6 anos de idade. São as crianças que não têm mais assistência da creche e os pais precisam trabalhar e tem que encaminhar essas crianças para que eles possam ter tranquilidade no horário de trabalho. Então elas vêm para Casa Lar, onde elas têm atividades extracurriculares, auxílio nas tarefas de casa e também tem alimentação. Além do dia a dia de uma criança que está em idade escolar. Como que você chama? Jefferson. Jefferson, o que você faz aqui na Casa Lar? Eu brinco e como e assisto TV. E nós vamos para a faculdade. Ah, você vai lá na faculdade, o que vocês fazem? Você ainda não está na idade de estudar na faculdade. Nós brincamos na faculdade. Lá você tem o quê? Atividade física? É. O que vocês fazem lá? Nós nada, nós joga bola, nós vai escalação, faz basquete. Olha, e qual desses esportes que você mais gosta? Natação, futebol e escalada. Olha, é isso. É uma atividade extracurricular que se os pais dessas crianças fossem desembolsar, sairia muito caro no bolso, mas isso complementa a educação. Com as novas instalações, são 10 cômodos que foram ampliados e melhorados e adaptados para receber as crianças. Isso para que possa acontecer, como neste cômodo aqui que a gente tem, um dormitório em que as crianças que estejam em situações de risco e violência possam, inclusive, passar a noite fora da situação de violências que muitas vezes acontece dentro de casa. Nós estamos com uma das professoras que trabalham nessa nova etapa do projeto. Para manter tudo isso aqui, inclusive o aluguel dessa casa é bem mais caro, são R$ 1.400. Como que se mantém, numa época tão difícil, os trabalhos aqui? A gente depende de doações, né, que é para o bazar. Aí tem as doações do pessoal que fica no bazar, os voluntários também que fica no bazar. Aí a gente depende muito do bazar. O bazar que influencia e que ajuda muito a casa. Hoje há uma parceria com a prefeitura, mas há também essas vendas do bazar, do brechó, elas são fundamentais. Essa nova localização ajuda nessa negociação? Ajuda muito, porque o pessoal, todo mundo que vem e reconhece o local, já fala assim, olha, eu já fui lá no bazar, gostei do bazar, porque a ampliação lá é ótima. O local também é mais fácil, o acesso. A localização fica muito mais fácil para que você venha comprar. Todo produto adquirido no bazar da Casa Lar se reverte em benfeitorias para as crianças que aqui são atendidas. E nessa época de Natal, se você quer ajudar alguém, traga para cá sua doação, que eles vão fazer uma festa de Natal, como todo ano faz, e cada criança ganha um presente. Está na hora de você começar a pensar no Natal de quem precisa da sua mão, do seu verdadeiro Natal. Qual a importância da comunidade participar ativamente desse acolhimento a essas crianças e dessa ampliação do atendimento da casa? O objetivo da Casa Lar, ele nasce a partir de uma necessidade de uma inclusão social por parte dessas crianças que, infelizmente, estão em risco perante a sociedade. Então, a importância da sociedade perante esse projeto é nos auxiliar com a contribuição, não só com o trabalho voluntário, mas também financeiro, material, para que essa casa possa ter um aporte, para que nós possamos, então, auxiliar nesse projeto para alavancar as ideias que nós temos para que essas crianças que estão à margem dessas necessidades poderem, então, satisfazer os interesses dela para que a gente possa, então, introduzi-las no anseio social. Esse é o objetivo. Hoje, em Muzambinho e na comarca atendida pelo senhor, há casos de abuso sexual onde as crianças deveriam ser retiradas dessas famílias, e se há esses casos, como que é feito? Porque hoje não existe uma casa-abrigo que elas possam dormir ou permanecer longe dos abusadores. Infelizmente, Muzambinho tem um dos índices mais elevados, não só no sul
de Minas Gerais, como também de Minas Gerais. Eu fui até surpreendido recentemente com uma pesquisa junto às varas da infância e juventude de Minas Gerais, aonde que o índice aportado para a comarca de Muzambinho é um índice alto comparado com a nossa população. Esse é um índice de crianças que são abusadas sexualmente. Isso confirmado. Confirmado, inclusive já com sentenças transitadas em julgados. Então a gente infelizmente tem esse índice muito assustador em Muzambinho. Muitas delas são vítimas de famílias que vêm para cá em decorrência da nossa produtividade do café, que famílias que vêm de fora e acabam essas famílias ficando aqui alojadas, e aí por conta disso essas famílias acabam ficando aqui aí sem paradeiro e ficam sem onde ficar, e aí acaba ficando às margens das vias públicas, e aí há todo tipo de marginalização, e aí os bens penalmente protegidos acabam havendo esse tipo de abuso. E por conta disso nós não tínhamos uma casa adequada para isso. A partir de uma determinada pessoa que conheceu o projeto, o Dr. Sérgio, que é um amigo pessoal, um magistrado que tem um excelente projeto em Perdões, aonde que mais de uma década inovou com essa ideia, uma determinada pessoa que era esposa de um gerente do Banco do Brasil que veio para cá, trouxe essa ideia em 2007. Nós começamos lá em 2007 a engatinhar com esse projeto e felizmente hoje a sociedade de Muzambinho acabou assimilando a necessidade disso, e hoje nós estamos reinaugurando essa casa com uma nova estrutura, com uma nova equipe, aonde que então a gente quer, se Deus quiser, aportar uma nova ideia para que nós possamos então atender esse público que infelizmente cresce na nossa comarca. O projeto na sua cidade, ele é muito positivo porque ele afasta o abusador. Quando você tem casos de estupro com um adulto, todo mundo fica assustado, mas esse adulto não volta a ter um segundo contato. A criança, quando ela é abusada, ela volta uma vez, duas, ela mora com o abusador. E ela o abuso sexual infantil ele não acontece uma vez como acontece no adulto, ele acontece muitas vezes. Exatamente. Infelizmente é um dos crimes mais arrepilantes que a gente tem na nossa sociedade, exatamente pela situação de vulnerabilidade dessa criança, que na maioria das vezes ela está sob o respeito, sobre a responsabilidade do próprio abusador. E o que a gente pode estar fazendo a respeito disso? É nos unir, exatamente, o poder público com a sociedade, para que a sociedade possa ser a voz viva. Em que ponto? Ajudando a denunciar, ajudando verificando o comportamento dessa criança no seu cotidiano. Que tipo de comportamento pode ser observado, por exemplo, por professores, por recreadores, e que dão indício de que a criança passou por algum tipo de abuso? Olha, primeiro é o seguinte, a própria criança ela se retrai, ela modifica completamente o seu comportamento. Nós temos uma equipe no Tribunal de Justiça que nós temos saído estado afora, trabalhado em diversos pontos, exatamente com profissionais da área de psicologia que mostram esse tipo de agressão. Porque essas agressões, por incrível que pareça, elas chegam ao ponto de algumas serem praticamente impossíveis de ser detectadas. Por exemplo, que sejam as marcas físicas com escova de cabelo, porque ela dificilmente, quando ela é agredida com escova de cabelo, fica difícil a identificação da lesão, a mão de picolé, que a gente chama, que é exatamente quando a criança está sendo, ela é colocada a sua mãozinha dentro da água fervendo. Então a mãe chega e fala, olha, ela enfiou a mão na água fervendo. O simples fato de você enfiar a mão na água fervendo não dá aquela queimadura do tipo picolé quando é a tipo de acidente. Então assim, todos os comportamentos, todas as mudanças de comportamento, desde as mais sutis, elas podem ser observadas, seja pelos vizinhos, seja pelas professoras, que é aquela que tem um contato mais profundo, e é um dos profissionais que tem uma maior capacidade de detectar e
levando isso ao conhecimento do público. E o pior... Pode ser feita denúncia anônima? Pode ser feita denúncia anônima, tanto pelo 81, quanto ao próprio Ministério Público, diretamente ao Ministério Público, ou a própria Polícia Militar, ou ao próprio Conselho Tutelar, ou ao próprio Judiciário, a qualquer pessoa, qualquer autoridade constituída tem, assim que tomar o conhecimento, o dever e a obrigação de estar tomando alguma medida nesse sentido. Qual foi a experiência de vocês ao longo desses anos em resgatar a cidadania dessas crianças, porque ela fica muito fragilizada? É um dos pontos básicos que nós trabalhamos, nós iniciamos com esse projeto na Comarca de Perdões em 1999, é exatamente isso, proporcionar a essas famílias, proporcionar a essas crianças que elas resgatem ou que elas criem uma autoestima, porque na maioria das vezes ela não chega nem a resgatar porque ela não perdeu, então ela não teve, né? Então a gente trabalha diversos enfoques e dentre eles a questão material, que seja de habitação, que seja de vestuário, de vestimento, quer seja na área cultural, ela aprendendo alguma atividade cultural, quer seja na área de esportes, quer seja na melhoria do seu rendimento na escola, com a colocação de profissionais para dar um suporte, quer seja na parte de orientação aos pais, porque na maioria das vezes o que a gente tem conseguido nesse período que a gente está com esse projeto em andamento, é que às vezes a própria criança é o móvel de mudança dos pais. Às vezes a gente não muda o pai, às vezes a gente não muda a criança, nós mudamos a criança e a criança proporciona a mudança aos pais. De que maneira? A partir do momento que ela passa a conviver no dia a dia com outros valores, ela passa a não aceitar aqueles valores que são colocados em casa. E aí, com um trabalho de orientação aos pais, com um trabalho de auxílio, de encaminhamento desses pais, de parceria com o grupo de Alcoólicos Anônimos, que é fantástico, porque na maioria das vezes a bebida é o portal de entrada para desencadear todos esses problemas. A partir daí, com um conjunto de fatores, a gente tem conseguido diminuir e resgatar e valorizar e às vezes melhorar a autoestima desses jovens. Ok, obrigado. Lembrando que se você sabe de algum caso de abuso sexual ou de alguma violência contra a criança, em Muzambinho você tem como procurar a comarca e o fórum e as autoridades, como foi falado aqui pelos dois juízes. Mas também você pode fazer uma denúncia anônima. Se você é um internauta e sabe de algum caso, não se cale. A Casa Lar dá um novo passo e muda agora o seu atendimento. Além de trabalhar durante o dia, ela pode também abrigar as crianças que precisam de um afastamento temporário ou imediato dos seus abusadores.